Shalom, eu sou Marcelo e nós somos peregrinos na Terra. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você a palavra do Eterno, a palavra que renova, que muda, que transforma corações e que faz com que cada um de nós possamos viver de acordo com a vontade que o Eterno estabelece para as nossas vidas. Quero pedir a você que curta esse vídeo, que se você gostar, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que ele possa chegar a muito mais pessoas. Que nós possamos aprender da palavra e levar esta palavra para muitas outras pessoas. Vamos orar? Santo, eterno Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa iluminar os nossos corações, que o Senhor venha afetar e tocar os nossos corações, que o Senhor venha tocar em cada pessoa que estiver assistindo este vídeo e que Tu venhas transformar vidas, mudar situações. Seja com cada um, em nome de Yeshua. Amém. Vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17. Eu vou ler na Bíblia Judaica completa e ela fala assim: não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa palavra, esse texto, ele é um texto muito importante para as nossas vidas, mas eu quero trazer algumas observações. Alguns estudiosos discutem a respeito da autoria dessa epístola. Questionam se o apóstolo João é realmente o autor. Outros acreditam que é realmente o apóstolo João, devido às semelhanças com o texto do Evangelho, de João. Muitas semelhanças. Quando você vai analisar esse texto, essa epístola tem muitas semelhanças com o Evangelho segundo escreveu João. A sua tese é reforçada, a tese desses que dizem que é realmente João, reforçada pela forma como a epístola inicia o texto, dizendo ser testemunha ocular e pela autoridade empregada ao falar. Até mesmo no mesmo nível de texto, se você pega, ele começa: a palavra que dá vida existia desde o princípio. É um texto que é parecido com o texto de João capítulo 1, que fala: no princípio era o verbo, ou era a palavra no original grego, Então eu escrevi aqui, que a tese deles é reforçada pela forma como a epístola inicia o texto, dizendo ser testemunha ocular e pela autoridade empregada ao falar. Também há os que dizem que alguém imitou o conteúdo e o estilo do Evangelho de João. Uma coisa é certa: tanto o Evangelho quanto a epístola são do final do primeiro século. Essa epístola foi escrita para combater os ensinos dos gnósticos, do gnosticismo, que estava começando naquela época. Estava deturpando a mente dos seguidores do Messias. A origem do gnosticismo é de pessoas que haviam feito parte do caminho do Messias, seguiram o Messias por um tempo, andavam com os seguidores do Messias, de Yeshua, mas se afastaram e geraram
as ideias, né, que eles criaram. De acordo com o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, eles se consideravam intelectuais que possuíam o conhecimento superior de Deus. Eles também faziam distinção entre o espírito, que era o que era bom, e a matéria, que para eles a matéria era má. Tudo que se relacionava a algo material era mal. Esse pensamento levava à imoralidade, pois pensavam que nada que o corpo fizesse poderia manchar a pureza do espírito. Ou seja, porque tudo que é material, tudo que é físico é ruim, então o que você fizesse no seu físico não deturparia o seu espírito, que é totalmente bom. Isso era o que eles diziam, né? Esse pensamento levava à imoralidade, pois pensavam que nada que o corpo fizesse poderia manchar a pureza do espírito. Por isso, negavam a natureza humana de Cristo. Eles diziam que Cristo veio somente em espírito, sendo vista como algo ilusório. A natureza humana de Cristo era algo ilusório, temporário, para eles não existia, né? E se Cristo era espírito, não podia ter morrido. Por isso, a mensagem da epístola é dupla. E aí você entende por que lá em 1 João, o autor vai condenar e vai falar a respeito da questão de se analisar, né, todo espírito, ou todo mover. Na verdade, espírito aí, ruach, vento, sopro, né? O significado dele é mover, né? 1 João capítulo 4 vai dizer para nós, queridos amigos, não confiem em qualquer espírito, ou seja, não confie em qualquer mover, mas provai todos os espíritos, provai os mover que estão acontecendo para saber se eles são de Deus, né? E aí ele dá para a gente uma forma de avaliar. Essa forma de avaliar é que a pessoa, né, pudesse entender se Yeshua veio em carne ou se veio em espírito. Se a pessoa falar que Yeshua veio em espírito, então esse mover, essa pessoa não é de Deus, né? Porque para ser de Deus precisa reconhecer que Yeshua nasceu, cresceu, viveu, que ele teve carne, né? Isso é o princípio, para se entender o que a epístola de João está dizendo. Então, ela tem uma mensagem dupla. A mensagem dupla dela é, primeiro, o Eterno é luz, e todos os que o seguem devem andar na luz. A segunda é, o Eterno é amor, e os seus seguidores devem amar uns aos outros. Tema central, duas mensagens para as nossas vidas nessa epístola de João. Então vamos lá. Quando lemos esses versos, né, capítulo 2, verso 15 e 17, nós fazemos algumas perguntas, né? Tais como: o que é o mundo no texto? O que é o amor ao mundo? Quais são as características do amor ao mundo? E o que é a vontade de Deus? O tema desse estudo é permanecendo para sempre, por causa do que está escrito no último verso, né? O último verso, o verso 17, fala para nós assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, do Eterno, permanece para sempre. Então, permanecendo para sempre. Esse é o tema do nosso estudo. Então, para a gente começar, a gente deu uma leve introdução e agora para a gente começar. Número 1. O que é o mundo no texto? Vamos analisar cada uma dessas perguntas, né? O que é o mundo no texto? A palavra mundo é usada nas escrituras com vários significados e é a tradução das seguintes palavras. Primeiro, Eretz, do hebraico terra, aparece mais ou menos 400 vezes no texto bíblico. Como mundo, ela aparece 4 vezes.
Do hebraico também tevel, gerador de frutos ou terra habitável. Essa palavra tevel ou tebel aparece 35 vezes no texto bíblico. Do grego aion, significa idade, dispensação, mundo, aparece 32 vezes no texto bíblico. Do grego também ge, terra, mais de 150 vezes. Mundo aparece uma vez em Apocalipse, capítulo 13, verso 3. O grego também cosmos, mundo ordenado, sistema do mundo, mais de 170 vezes. E grego também oikomene, terra habitada ou mundo habitado, aparece 14 vezes no texto bíblico. No grego, as palavras trazem significados importantes para o nosso contexto, principalmente as palavras aion e cosmos. Então, para relembrar aí, aion significa idade, dispensação ou mundo. E cosmos significa mundo ordenado ou sistema do mundo. Então, a gente já está podendo ver aí do que o texto está falando para nós. Nos versos que estamos analisando, o termo traduzido como mundo é cosmos. Número 2. O que é amor ao mundo? Se no texto a palavra para mundo é cosmos, em que um dos significados é sistema do mundo, então amar o mundo é amar o sistema pecaminoso. E aí a gente começa a vislumbrar o que o autor estava querendo passar para nós. Número 3. Quais são as características do amor ao mundo? Este sistema do mundo, o cosmos, se tornou o domínio do inimigo, do enganador. E o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. As características do amor ao mundo são demonstradas pela tríplice perversidade, conforme nós vemos no verso 16. O texto do verso 16 diz para nós o seguinte: pois todas as coisas do mundo, os desejos da natureza, os desejos dos olhos e a exigência da vida. 3. Né? Em alguns textos vai estar paixão do mundo, né? Soberba da vida, né? Concupiscência dos olhos. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Número 4. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, é seguir as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós seguíssemos, conforme Efésios, capítulo 2, verso 10. Essas boas obras são obedecer aos mandamentos que Deus deu, que o Eterno deu, né, ao seu povo, conforme nós lemos em Marcos 3,35, João 7,17, Atos 20, 27, Romanos 1, 10, Romanos 2, 18, Romanos 2, 12 e outros textos. Sendo assim, vamos entrar então no estudo, na mensagem propriamente dita. Tá? Entendendo o contexto dos versos que lemos, né? Até aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que esse texto traz para nós. Agora vamos então analisar tudo isso. Né? Entendendo esse contexto, observemos os seguintes tópicos com base no verso 17. Mais uma vez, o verso 17 diz para nós: e o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz vontade de Deus, permanece para sempre. Número 1. O seu relacionamento com o mundo. Qual o relacionamento que você, ouvinte, que você que está assistindo, tem com o mundo?
Letra A. Você ama o mundo e o que nele há? Você ama as coisas do mundo? Você ama o que está no mundo? Qual é o relacionamento que você tem com as coisas do mundo? Letra B. As perversidades pelo amor ao mundo. E aí, a tríplice perversidade. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3. Essas coisas, essas perversidades acontecem por causa do amor ao mundo. Você tem amor ao mundo? Você tem concupiscência da carne? Você tem concupiscência dos olhos? Você tem a soberba da vida? Qual o seu relacionamento com o mundo? Letra C. O amor ao mundo te afasta do eterno. Quando você tem concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida na sua vida, quando eu tenho na minha vida, isso me afasta de Deus. Isso destrói o meu relacionamento com Deus e me encaminha para o relacionamento com o mundo. Então, qual tem sido o seu relacionamento com o mundo? Número 2. As coisas do mundo são passageiras. Letra A. As riquezas deste mundo passam. Lucas capítulo 16, verso 11. Olha que interessante. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E ainda tem um outro texto para você conferir, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, que também vai falar sobre este mesmo assunto. Então, as riquezas deste mundo passam. As coisas deste mundo são passageiras. Letra B. A paz do mundo passa. Essa paz que você acha que tem, essa paz que as pessoas acham que tem, tudo isso passa. É passageiro, porque faz parte das coisas do mundo, faz parte do sistema, do cosmos. João capítulo 14, verso 27 diz para nós o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá é passageira, logo acaba. Letra C. A alegria do mundo passa. Você acha que tem alegria no mundo? Você acha que ir para o carnaval, você acha que ir para baile, você acha que ir para o barzinho, você acha que essas coisas que faz normalmente as pessoas felizes ter alegria? Isso passa, isso acaba. Isso acaba. João capítulo 16, verso 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ainda que você sofra, quando isso foi falado, quando Yeshua falou isso para os apóstolos, para os discípulos, para os talmidim, ele estava dizendo, olha, vocês vão sofrer, vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão levados para prisões, vão tentar matar vocês. Eles serão alegres, mas vocês ficarão tristes. Mas a tristeza de vocês acabará e se tornará em alegria. Mas a alegria que o mundo dá, ela passa. Essa alegria que o mundo dá, ela é passageira. O que você acha que te dá alegria é passageiro, logo acaba. Letra D. A sabedoria e o conhecimento deste mundo passam. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Vamos abrir rapidinho para ler? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte, verso 26 a 29. Ó, tá aqui. Apenas olhem para si mesmos, irmãos. Observem aqueles a quem Deus chamou. Não são muitos de vocês sábios segundo os padrões do mundo, nem muitos de vocês detêm poder ou se vangloriam de nobre nascimento.
Deus, porém, escolheu o que o mundo considera insensato com o objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para envergonhar o forte. E Deus escolheu o que o mundo despreza por ser comum ou considera sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considera importante. E agora verso 29. Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, a sabedoria e o conhecimento deste mundo são passageiros. São passageiros. Passa. Letra E. As coisas do mundo passam. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29 a 31. E também Isaías capítulo 24, verso 4. Isaías 24, verso 4 diz: a terra seca e se murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. As coisas do mundo passam. Então, tudo que você considera bom neste mundo é passageiro. Número 3. Como fazer a vontade de Deus permanecer para sempre? Como fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre? Letra A. Renunciando ao mundo. Lucas 18, verso 28 a 30. Ou seja, nós temos que renunciar às coisas do mundo. Letra B. Como fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre? Deposita a sua confiança, sua fé em Cristo. João capítulo 3, verso 14 a 17 e o verso 36. Letra C. Permaneça no que foi ensinado. 1 João capítulo 2, verso 24 a 27. Vamos ler esse texto? 1 João capítulo 2, verso 24 a 27, diz para nós o seguinte: deixem o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o Filho e com o Pai. E isto é o que ele nos prometeu, vida eterna. Escreve-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Escrevo-lhes essas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês, para que não precisem de que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, genuína, não falsificada, continua a ensinar-lhes todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele, como ele lhes ensinou. Ou seja, permaneça naquilo que você foi ensinado. Letra D. Segue a revelação da palavra. Tito, capítulo 1, verso 3. Aliás, Tito, capítulo 1 não, né? Tito 1, 3. Vamos ver o que diz o texto? Tito 1, 3. Vamos lá. Tito capítulo 1, verso 3, diz assim: mas tornou pública esta palavra no tempo designado, mediante a proclamação da qual fui incumbido por ordem de Deus, nosso libertador. Então, segue a revelação da palavra. Segue a revelação da palavra. Letra E. A vontade de Deus é a obediência à Torá, a lei de Deus. Romanos capítulo 2, verso 18. Vamos pegar também Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 18, diz para nós o seguinte: e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá, na lei, no mandamento de Deus.
na palavra de Deus. Então, como fazer a vontade de Deus permanecer para sempre? Renunciando ao mundo, depositando a sua confiança em Cristo, permanecendo no que foi ensinado, seguindo a revelação da palavra e fazendo a vontade de Deus e obedecendo a sua Torá, a sua lei, a sua palavra. Que você possa, nesse momento, entender. Para que você possa permanecer para sempre, é necessário seguir esse passo a passo que eu dei. Renunciar ao mundo. É muito importante que você renuncie às coisas do mundo. Depositar a sua confiança, a sua fé, a sua emuná no Mashiach, em Deus Todo-Poderoso. O Mashiach é aquele que ele enviou, que é Jesus, que é Yeshua. Nós depositamos a nossa fé naquilo que ele nos ensinou, mas a nossa maior esperança está no eterno, porque ele que enviou o Messias, ele que enviou Jesus, Yeshua, para que pudesse se sacrificar por cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ser enxertados na oliveira, passar a ser parte do povo e ser reconhecidos como filhos de Deus. Permanecendo no que foi ensinado. A palavra que nos foi ensinada, devemos permanecer firmes nela. A Torá, os escritos, os profetas. Seguir a revelação da palavra, aquilo que a palavra traz para cada um de nós. E fazer a vontade de Deus, que é obedecer a sua lei, o seu mandamento, obedecendo a Torá. Que nós possamos a cada vez mais nos unir ao Eterno, através do que Yeshua nos ensinou, através do que a Torá, Yeshua é a Torá viva, ele é a palavra de Deus viva, que eu e você possamos seguir o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Torá nos ensina, o que o Taná nos ensina, para que possamos permanecer para sempre, desprezando as coisas do mundo, renunciando às coisas do mundo e vivendo aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. Guarde esta palavra no seu coração, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.